Boa tarde, caros estudantes. Trouxemos como tema rotinas hospitalares. Prontuário do paciente é um conjunto de documentos que comprovam e controlam o histórico da evolução do tratamento realizado no paciente, auxilia no diagnóstico e tratamento, oferecendo dados e informações para a pesquisa. Deve ser guardado pelo prazo mínimo de 10 anos, a partir da data do último registro em arquivo vivo, e em seguida deve ser enviado para arquivo morto. Segundo as diretrizes, os registros de enfermagem são processos de comunicação recíprocos ou uma força dinâmica capaz de interferir nas relações, facilitar e promover o desenvolvimento e o amadurecimento das pessoas e influenciar comportamentos. A comunicação pode ocorrer de forma verbal, não verbal e escrita, entre outras. Na enfermagem, a comunicação escrita e falada é utilizada amplamente, pois o paciente recebe cuidado de diversos profissionais e em diferentes locais, o que torna imprescindível a comunicação eficaz entre os envolvidos no processo. Aferição dos sinais vitais. As alterações da função corporal geralmente refletem-se na temperatura, na pulsação, na respiração e na pressão arterial do paciente, podendo indicar enfermidades. A dor é um sintoma que pode interferir na homeostase orgânica, causando alterações dos sinais vitais. Hoje vem sendo apontado como o quinto sinal vital. Os sinais vitais referem-se à temperatura, pulso ou batimento cardíaco, respiração, pressão ou tensão arterial e dor. Pela importância de cada um dos sinais, sua verificação e anotação devem ser exatas. No geral, sua verificação deve ser feita a cada 4 ou 6 horas ou conforme a necessidade do paciente. Temperatura. Definimos a temperatura corporal como o equilíbrio entre produção e perda de calor do organismo, mediado pelo centro termorregulador que é chamado de hipotálamo, localizado no cérebro. Pode ser verificado nas regiões axilar, inguinal, bucal e retal. A axilar é a mais comumente verificada, porém as mais fidedignas são as temperaturas oral e retal, por serem internas e não sofrer alterações do meio ambiente externo. Material. Para que isso ocorra, é necessário que haja materiais como bandeja contendo, se necessário, luvas de procedimento, termômetro digital, bolas de algodão e álcool 70%. Alguns serviços estão adotando o uso de termômetro digital em razão do risco que o profissional possa ter no manuseio do equipamento com o mercúrio, que é uma substância tóxica. Evolução do procedimento da verificação da temperatura axilar. Primeiro, para preparar o material. Segundo, higienizar as mãos. Terceiro, orientar o paciente e cliente sobre o procedimento. Quarto, realizar a desinfecção do termômetro do bulbo para o corpo com algodão embebido em álcool a 70%. Quinto, secar as axilas com a toalha do paciente. Sexto, ligar o termômetro e aguardar a indicação de leitura. Sétimo, colocar o termômetro na região axilar. Oitavo, retirar após toque do alarme e proceder à leitura. Nono, realizar a desinfecção do termômetro do corpo para o bulbo com algodão embebido em álcool 70%. Décimo, recolher o material. 11º, higienizar as mãos e realizar a anotação da enfermagem. Terminologia básica referente à temperatura. Pirexia, hipertermia, hiperpirexia indicam o aumento da temperatura corporal acima de 37,8 graus Celsius. Hipotermia, hipopirexia indica a redução da temperatura corporal abaixo de 35 graus Celsius. Subfebril e febrícula indica o aumento de temperatura corporal de 37,1 até 37,7 graus Celsius. Pulso. Pulsação é a onda de expansão e contração das artérias resultante dos batimentos cardíacos. Na palpação do pulso verificam-se frequência, ritmo e tensão das artérias. O número de pulsações no adulto é de aproximadamente 60 a 80 batimentos por minuto, sendo que algumas literaturas consideram até 100 batimentos por minuto.
As artérias mais comuns para verificar a pulsação são a artéria radial, a artéria carótida, a artéria temporal, a artéria braquial, a região do ápice cardíaco, a artéria femoral, a artéria popliteia e a artéria pediosa. Portanto, o nosso muito obrigado pela atenção, caros estudantes. É tudo quanto tínhamos para a aula de hoje. O nosso muito obrigado mais uma vez.